aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui, tomaram água, café, tranquilos, descansaram, fizeram um repouso, show de bola. Vamos lá. Falando aí de campo de aplicação, ó, é o nosso próximo tópico. Tá lá no CPC 00, na estrutura conceitual básica da contabilidade. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. E aí eu paro aqui e deixo marcado lá, tá marcado em azul. Aziendas, mas afinal o que são aziendas? É um nome novo, nunca ouvi falar nisso. Azienda misturado, parece fazenda, parece sei lá, que diacho é isso, né? Mas é um nome esquisito mesmo. Mas o que significa azienda? A azienda ela surge quando temos um patrimônio gerido de maneira organizada. Presta atenção. Campo de aplicação são as aziendas. Agora eu já sei o que é a azienda. A azienda significa gestão mais patrimônio. Então, se existe um patrimônio que é gerido de maneira organizada, aí sim eu tenho uma azienda. Se eu tenho uma azienda, aí sim eu tenho um campo de aplicação da contabilidade. Por que é importante a gente saber disso? Embora eu tenha falado agora, e você vai ver aí nos seus estudos que a contabilidade ela é ampla, o campo de aplicação dela é amplo, mas é amplo desde que seja uma azienda. E essa entidade que eu acabei de falar para vocês, ela acaba se transformando numa azienda se ela tem gestão controlada desse patrimônio. Senão ela não é campo de aplicação da contabilidade, você não consegue fazer o reconhecimento, nem mensuração, nem evidenciação daquele patrimônio, portanto não é passível de contabilização. Tá certo? Então, percebe que eu já estou mudando o vocabulário com vocês e trabalhando de forma mais técnica, para que vocês já vão aí exercitando esse vocabulário junto comigo, aqui falando, olhando para vocês, tá certo? Então nós temos aí, campo de aplicação, aziendas. Aziendas igual a gestão mais patrimônio. Se tem um patrimônio que não tem a gestão controlada dele, não é azienda. Se não é azienda, não é campo de aplicação da contabilidade. Fechou? Adiante. Ó, o Chopp tá bravo, tá querendo latir ali. Choppinho, segura a onda aí, beleza? Segura aí. Mas e a doutrina, Guilherme? O que ela diz? Doutrina também se refere como campo de aplicação da contabilidade às entidades econômico-administrativas. E quando fala entidade econômico-administrativa, trata essas entidades no meio social, que eu chamei agora de entidades econômico-financeiras, né? Mas na verdade a econômico-financeiras é aquela que possui lucro. O certo é falar entidade econômico-administrativas, tá certo? Campo de aplicação da contabilidade, aziendas. Então, as aziendas elas são as entidades com fins lucrativos e entidades sem fins lucrativos. Então, um exemplo de entidade com fim lucrativo, nós temos aí as empresas comerciais, as empresas que a gente tem aí, a gente vê no meio da rua, passando, saindo de casa, veio o comércio. E as entidades sem fins lucrativos, ali dá um exemplo da associação, de associações, municípios, aí tem ONGs, enfim, OCIPs, são organizações que não têm fins lucrativos, então elas são aziendas desde que existe uma gestão controlada daquele patrimônio. Então percebam, e é importante saber disso porque cai demais em concurso, já vi muitas questões, tenho estudado bastante isso, ele perguntando o seguinte, se as entidades econômicas administrativas, a contabilidade só existe para as entidades com fins lucrativos, que visa a parte econômica, financeira das empresas, para os investidores, aí o examinador vai te levando para um lado, né, para que você caia na dele. Não! Entidades sem fins lucrativos também é campo de aplicação da contabilidade, tá certo? Então, fica essa dica aí, se liga, porque o examinador é mala. Perdão aí os examinadores, tá? É só uma brincadeira, beleza? Não, é tudo malandro sim. Bora lá. Entidade que reporta, CPC 00, revisão 2. Entidade que reporta é entidade que é obrigada a ou decide elaborar demonstrações contábeis. A entidade que reporta pode ser única entidade ou parte da entidade, ou pode compreender mais de uma entidade. Uma entidade que reporta não é necessariamente uma entidade legal. CPC 00 é a estrutura conceitual básica, então, portanto, ele não é de fato um pronunciamento em si. Agora a gente já começa
a entender um pouquinho mais sobre o CPC 00, que é como se fosse a nossa Bíblia ali de estrutura conceitual da contabilidade. Então ele vem trabalhar de uma forma estrutural tudo aquilo que nós vemos na contabilidade. E o que quer dizer R2? A revisão 2, porque esses CPCs, né? E aí ele é considerado um CPC porque ele está dentro do comitê, tá? Mas ele não é um pronunciamento propriamente dito. Ele é revisado, e essas revisões elas são publicadas. Então teve a revisão 1, essa é a revisão 2. Ele está dizendo o seguinte: entidade que reporta é a entidade que é obrigada ou decide elaborar demonstrações contábeis. É porque, o que é reporte? É você reportar algo a alguém. Lembra lá de trás que a gente falou que a contabilidade existe para informar, ou seja, para reportar alguma coisa a alguém. Informar o usuário sobre essas informações úteis e relevantes do patrimônio, não é isso? Então, o que é a entidade que reporta? É só para ele ser mais objetivo, né, e deixar mais claro que toda aquela entidade, ou a que é obrigada, porque tem empresas que não são obrigadas a ter contabilidade. As micro e pequenas empresas, por exemplo, que não são SAs, não estão inseridas na lei das SAs, a 6.404 de 76, ela não está obrigada, né, a ter contabilidade. Né? Ela pode fazer só o livro caixa dela lá e quando for requerida a autoridade fiscal, ela apresentar o livro caixa de entradas e saídas de recursos. Ela não precisa ter o balanço patrimonial, não precisa ter a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, a DMPL, por aí vai. Mas ela pode fazer se ela quiser. Ó. É obrigada a, ou seja, as empresas que são obrigadas, que estão lá na Lei 6.404, ou decide. Ela pode decidir fazer a contabilidade, ter todas essas demonstrações. Inclusive é muito comum no mercado, mesmo a empresa não ser obrigada a ter uma demonstração contábil, a elaborar demonstrações contábeis, ela ainda assim o fazer, porque ela fica mais bem vista no mercado, ela fica mais suscetível aí a trabalhar com flexibilidade com os bancos, porque eles conseguem ver de fato como é a movimentação patrimonial daquela empresa, como é o resultado daquela empresa. Aí o banco concede créditos e financiamentos de forma mais fácil, né, mais tranquila e por aí vai. Então ele diz, ó, a entidade que reporta é aquela que é obrigada ou que decide elaborar. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes parece meio óbvio, né? Quem é a entidade que reporta? Óbvio, é quem fez a contabilidade, é quem elaborou as demonstrações, sendo obrigado ou não, né? Parece meio óbvio, mas às vezes tem que deixar isso escrito numa estrutura conceitual, porque a contabilidade é regida de normas, de regras, tem uma legislação pertinente, deixa lá o mais claro possível, para saber quem é a entidade que reporta. Sempre quando vocês ouvirem falar em entidade que reporta, é o CPC 00 quem traz isso e diz aqui para vocês, e aqui no final diz, uma entidade que reporta não é necessariamente uma entidade legal, ou seja, ela pode nem estar formalizada. Olha só, às vezes a gente acha que a contabilidade só é feita de entidades que estão formalizadas, existe legalmente. O que precisa ser para ser campo de aplicação da contabilidade? Azienda. E o que é azienda? O que é azienda? Tá lá, voltando aqui. Ela surge quando temos um patrimônio gerido de maneira organizada. Não falou em empresa legalmente constituída, tá vendo? Então, são essas diferenças que às vezes podem parecer que são óbvias, mas não são. E aí cai numa questão de concurso, você é pego de surpresa e cai bonitinho. Mas agora não vai cair não, porque o professor Guilherme ajudou vocês aqui. Show de bola? Esse próximo slide, ainda faço menção ao CPC 00 da revisão 2, onde eu peço para vocês lerem junto comigo aí. O objetivo do relatório financeiro para fins gerenciais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. O que essa parte do CPC está dizendo? Tudo aquilo que a gente já aprendeu na essência. É a essência da contabilidade, lá, a finalidade não é fornecer informações. Está vendo que
a coisa já começa a se encaixar. Então, a gente parte da essência, lá do que a gente aprendeu, mesmo sem ver nenhuma norma, lá nos aspectos introdutórios da metodologia do curso nosso, que já começamos a pincelar ali alguns elementos da contabilidade, alguns assuntos, né? Aqui, ó, a norma está escrita assim. Então, mesmo se você nunca tivesse tido contato com a norma, se ela dissesse algo diferente, você já saberia. Opa, mas a essência não é isso. A finalidade é informar. Ou seja, por meio de quem? Das demonstrações. Lembrando lá das técnicas, né? Lembrando lá das técnicas, a escrituração é a primeira, demonstração é a segunda, análise das demonstrações é a terceira e a auditoria é a quarta. Assim, quando se fala do objetivo das demonstrações contábeis, ela só existe com esse objetivo, a finalidade, né? Que é informar aí o usuário. Entendeu? Então começa a fazer sentido tudo aquilo que a gente já aprendeu lá atrás. Tá certo? Então você conhecendo essa essência, você vai ver que tem muito a ver com o que está escrito na norma. Né? E não pode ser diferente se por algum acaso você for pego aí em alguma questão do concurso. Beleza? Ficou claro? Se não ficou, pensa direito aí, formula as perguntas. Nós temos aí o nosso Tira Dúvidas, que eu vou acompanhando com vocês, tanto nos e-mails quanto via rede social, tá joia? @GCAF Consultores, lá no Instagram, lá no Facebook, ou então lá pelos nossos vídeos lá do YouTube, Professor Guilherme Freitas, tá? Lá nós temos aí os canais de comunicação com vocês, ou pelo e-mail, professorguilherme.freitas@gmail.com. Fechou? Beleza? Vamos adiante, fiquem aí conosco, assista o nosso próximo vídeo, que a gente vai entrar em assuntos mais específicos sobre introdução à contabilidade para a Polícia Civil do Distrito Federal. Segue lá!